Repita comigo: Espírito Santo, eu preciso te ouvir. Fala comigo nessa noite. Não queremos ouvir o pastor Júnior, queremos ouvir o Senhor Espírito Santo. Porque às vezes o homem atrapalha o teu falar. Por isso eu quero ouvir o Senhor, porque o que o Senhor tem para a minha vida é melhor do que o que o pastor Júnior tem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Glórias a ti, Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome. Pode se assentar, meu amado. Sejam todos muito bem-vindos, aos que nos visitam nessa noite, a mais um culto de celebração, de adoração ao Senhor. Nós decidimos estar aqui. Nós escolhemos o melhor. Nós viemos à casa do Senhor adorar Ele. Saímos da nossa zona de conforto. Hoje está no Instagram, YouTube, geral. Alguém sabe informar aí? Só no YouTube? Glória a Deus. Para você que acompanha no Instagram, vai lá no YouTube e acompanha esse culto, que o Senhor tem uma palavra tremenda para a sua vida. Amém? Queridos, não sei porquê, mas o Senhor só me dá as palavras mais difíceis. Aqui os outros pregadores não querem pregar. É porque o Senhor chama cada um com um propósito e um objetivo. E muitas das vezes você não entende isso. Você já pensou se todo mundo pregasse, ministrasse igual, da mesma forma? Você já pensou se o Senhor separasse somente diáconos, somente obreiros? É por isso que o Senhor separou obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, mestres, apóstolos. É porque cada um o Senhor vai usar de uma forma diferente. E ficou para mim essa responsabilidade, né? É uma noite onde muitos estão comemorando o Natal. E eu não vou ministrar sobre Natal. O Senhor me deu uma palavra que vai falar justamente sobre a desculpa para se comemorar o Natal. A desculpa que muitos usam, como um dia eu também já usei. Por isso o Senhor já vinha me constrangendo a semana toda com essa palavra, e eu não entendi por quê, Senhor. Eu digo, mas essa palavra não fala nem de Natal. Quando foi ontem à noite, eu estava com o apóstolo e ele falou: você vai ministrar amanhã. Eu disse: se eu soubesse, eu não tinha vindo ver o Senhor, tinha ficado em casa. Mas amém. Eu quero agradecer a oportunidade, a confiança que o apóstolo Carlos Silva e a pastora Simone me confiou nessa noite. Eu quero agradecer a cada um que tem contribuído com esse ministério: obreiro, diáconos, presbíteros, intercessores, evangelistas, missionários, levitas. Essa igreja tem levitas de verdade, tá? Levitas que não recebem do altar. Levitas que a herança deles é o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Obrigado, levitas, porque vocês entenderam o chamado. E o tema dessa mensagem de hoje é a seguinte: o diabo quer frustrar o seu chamado e interromper o propósito. O diabo quer frustrar o seu chamado e interromper o propósito. Você não veio ao mundo por acaso. Você não caiu de paraquedas. Deus te conhecia desde o ventre. Deus te chamou, Deus te convocou, e por isso você está aqui nessa noite. E por isso você veio a essa terra. Mas você veio com um objetivo.
Talvez você ainda não compreendeu, não tenha compreendido por que o Senhor te escolheu. Se a gente perguntar aqui, quantas pessoas aqui está acompanhado do seu irmão de sangue? Você vai ver pouquíssimas pessoas, né? Eu já suei muito, lutei muito para ver os meus irmãos congregando comigo. Mas obra difícil. É difícil, mas nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender o porquê. Os pregadores atuais, eles foram tirando o verdadeiro sentido e foram tirando a verdadeira característica de Jesus. E foram mudando as pregações para poder não ferir as pessoas, não magoar as pessoas. E começaram a transformar o verdadeiro Jesus em um Jesus que só ama. Mas ama da forma que você pode fazer tudo o que você quer, da forma que você quer. E Ele não te corrige. Ele não te cobra. Você é livre para fazer tudo o que você quer. Mas sabemos que não é dessa forma. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós não podemos pular capítulos nem versículos. Nós temos que ler tudo por completo e entender que tudo que foi deixado na Bíblia é necessário, é importante para nossas vidas. Mas muitos pregadores só querem pregar aquilo que vai trazer uma alegria para você, uma emoção na sua vida. E esquece que a correção, ela é necessária. Porque Jesus sim, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Porque Ele foi justo com você. E Ele será o justo juiz naquele grande dia. E se alguém não corrigir você na palavra, vai chegar aquele grande dia e você não vai ser o filho amado, escolhido pelo Pai. Você vai ser alguém que sabia sim que tinha um chamado, que sabia sim que havia um propósito na sua vida, mas você nunca se permitiu viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A palavra dessa noite está no livro de Mateus, no seu capítulo 12, no seu versículo 46. Abram suas Bíblias. O Senhor está falando ao seu coração, então continue ligado, não se distraia com nada. Coloca aí no monitor. Para os que não trouxeram Bíblia. Amém, igreja? Vamos lá. Mateus 12, versículo 46. Falava ele ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Estão aonde? E querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhes dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma pergunta. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você pode abrir lá em Marcos, capítulo 3, por favor. Capítulo 3. No versículo 31. Logo depois de Mateus vem Marcos, tá? Vamos lá?
Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, estando aonde? Mandaram-nos chamar. A multidão estava assentado ao redor dele, e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mais uma vez uma pergunta. Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se não for pedir muito, você poderia ir lá em Lucas, capítulo 8. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. No versículo 19, Lucas 8, 19. Diz assim a palavra do Senhor: foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Fechem os seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. Como nós precisamos do Senhor hoje, como eu dependo de ti, Pai. Se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. A palavra é tua, a igreja é tua, as ovelhas são tuas. Eu sou apenas um canal, precisando do Senhor nessa noite. Usa-me conforme a tua vontade e o teu querer. Eu me coloco diante do Senhor. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu sumo, Senhor, para que o Senhor apareça. Porque a tua palavra é quem tem que aparecer, não eu. Obrigado, Senhor. Fala com teu povo em nome de Jesus. Amém, amados? Aplauda Jesus. Aleluia. Primeira coisa que nós precisamos entender nessa palavra. Por que eu li 3 vezes nos 3 livros? Porque às vezes uma pessoa só falando não é suficiente. Você precisa ver 3 testemunhos para poder você acreditar valor à palavra de Deus. Então a gente leu no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Porque infelizmente tem pessoas que são assim. Ah, fulano falou, mas eu não acredito. Ah, aquele andou com Jesus, mas eu não acredito. Não é assim? Somos assim. Jesus, ele tem um propósito, ele tem um chamado na terra. E um anjo se apresenta à sua mãe e fala para ela: tu vais ter um filho e vai se chamar Jesus. E ele vai morrer em prol de salvar a humanidade. Esse é o chamado de Jesus: vir à terra para morrer pela minha e pela sua vida, para nos livrar da condenação do pecado, o qual nós não tínhamos mais a oportunidade. Estávamos como ovelha muda, cada um caminhando para o matadouro. E Jesus chegou para trazer a salvação a nossas vidas. Agora, como que pode uma mulher que teve um encontro com um anjo, e diante de um momento em que o seu filho, que ela sabe que foi escolhido, separado, o Filho de Deus, o próprio, está ali, e ela está fora, com os outros da sua casa? Alguém que teve face a face com o anjo, recebeu uma revelação de um anjo, e essa pessoa consegue estar distante do Filho de Deus, daquele que foi enviado com um chamado e um propósito na terra.
E essa mãe e seus irmãos conseguiam estar longe, fora daquele momento que era um culto. Ali Jesus ele estava ministrando para as pessoas. Jesus estava pregando para aquelas pessoas, falando do Pai para aquelas pessoas. E a sua própria mãe, que gerou, que viveu tudo, não estava lá. Quantas das vezes você decide não estar em um culto? Quantas das vezes, mesmo você sabendo que só Jesus pode te salvar, e você decide não estar ali, você prefere ficar fora do culto? Nós estamos falando de mãe, de irmãos, que todos eles sabiam a referência a qual Jesus era. Não foi algo que alguém falou, foi algo que ela vivenciou. Então ela passou para os irmãos: esse seu irmão foi assim, assim. É o próprio Filho de Deus na terra. E como é que eles tinham tempo de se distrair e estar fora? Quando eu digo fora, porque a palavra repetiu várias vezes que eles estavam fora, que os irmãos de Jesus perseguiam Jesus. Como pode alguém que conhecia no íntimo, alguém que era da própria família, rejeitar aquele que veio para morrer por eles? Jesus está ali ministrando, e eu quero trazer um exemplo para as nossas vidas. Como eu disse, todos nós temos um propósito e um chamado. Assim como Jesus teve o dele, que foi pagar o preço pela humanidade, cada um de nós também temos um propósito e um chamado. Mas o diabo está frustrando na vida de vocês e vocês estão aceitando. Mas como? De que forma, pastor? Ele não vai usar ninguém de fora, porque os de fora não conseguem frustrar você. Ele vai usar os da sua casa, porque os da sua casa conseguem te frustrar. Entenda que você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você não vai encontrar em toda a Bíblia, na mesma família, pessoas com o mesmo chamado. Não vai encontrar. O Senhor separou Jesus, não foram os irmãos de Jesus. Quando o Senhor chama Moisés, o Senhor chamou Moisés, não foi Arão, para libertar o povo. Arão tinha sua função, mas quem foi que Deus separou desde o ventre, guardou, para que lá na frente pudesse libertar o povo? Foi Arão? Foi Miriam? Não. Deus tem um chamado na sua vida, e esse chamado é só seu, não é do seu irmão, não é da sua mãe, não é do seu pai, é seu. É o que você precisa entender. Se fosse do seu irmão, ele estaria aqui do seu lado. Se fosse da sua mãe, do seu pai, estaria aqui. Mas o chamado que Deus tem é para a sua vida. O propósito que Deus tem é para cumprir na sua vida. E muitas das vezes você deixa que os que estão ao seu redor frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Quando olhamos para a história de José, existiu dois José na Bíblia, como aquele que se tornou governador? Não. Ele precisou passar pelo processo, ele precisou suportar tudo, mas entenda, lá na frente tinha um objetivo, lá na frente tinha um propósito, que era salvar uma nação e a sua própria família. Quando Jesus se entrega na cruz, ele só salvou os de fora, ou ele também salvou os de dentro?
Ele também salvou os de dentro. Os da sua casa quase nunca vai entender o que Deus tem para a sua vida. Até os que conhecem a palavra, muitas das vezes vão te criticar. Por que eu falo isso? Porque eu fui criticado diversas vezes com os meus irmãos quando eu era sócio, porque eu queria estar na obra, e eu disse: vocês dois é suficiente para cuidar da empresa, e louvem a Deus, porque eu estou indo para o presídio fazer a obra, porque eu estou indo buscar o Senhor, e por isso a empresa está de pé. Mas eles nunca acreditaram. Deus não ia fazer isso na vida deles, era na minha. Deus escolheu a mim, mas eles também tinham um propósito. Arão, Miriam, cuida das empresas, mas nunca eles vão entender isso. E chegou o ponto que tudo que um dia Deus falou, aconteceu. Perderam tudo. Por quê? Porque acharam que era eles que sustentavam o negócio, e quem sustenta é Deus. Então, se você tem alguém na sua família, ou se você é esse alguém que não sai de dentro da igreja, que só vive subindo ao monte, jejuando, louve ao Senhor, porque você tem um José dentro de sua casa, porque você tem um Moisés dentro de sua casa. E Davi nem na mesa estava, mas era o escolhido, mas era o perseguido, criticado, humilhado. Mas existiu mais que um Davi na família? Não. Deus chamou você com um propósito, Deus te escolheu, por isso você está aqui nessa noite. Mas às vezes você não compreende o que Deus quer fazer. Entenda, o diabo sempre vai querer usar os da sua casa para frustrar o seu chamado, para interromper o propósito. Você não pode se deixar levar por isso. Você não pode se permitir, porque quem Deus chamou foi você. Aleluia. Nunca você vai ser igual a eles, e nem eles vão ser igual a você. Nunca. Só existia um Davi. Quem tem irmão aqui sabe, se você é o irmão que procura fazer as coisas certas, parece que sua mãe e seu pai gostam mais do errado do que do certo. É ou não é? Quantas das vezes você para e diz: meu Deus, eu faço tudo certo, mas parece que minha mãe e meu pai só gostam do que é errado. Por que será? É porque o outro foi escolhido para a mamãe cuidar, mas você foi chamado para Deus cuidar. Então se alegre, não fique triste, continue fazendo o que é certo, continue cumprindo o seu propósito, o seu chamado, porque Davi só teve um, José só teve um, Moisés só teve um, e você é um desses escolhidos, e está murmurando, está reclamando. Por quê? É uma palavra muito dura, mas é uma realidade. Jesus falou: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Estava acontecendo um culto, e de repente minha mãe e meus irmãos chegam aí fora e dizem: chama ali o pastor Júnior. Eu vou largar o microfone e vou lá atender eles. Vou deixar vocês tudo aqui, a obra de Deus aqui, e vou lá atender eles. Por isso que Jesus falou: ei, estão aqui meus irmãos, minha mãe, é todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Sabe por quê? Porque mesmo um anjo falando com minha mãe, ela não compreendeu que tudo vai passar, mas eu vim para cumprir o meu propósito. Jesus não está mandando você abandonar seu pai e sua mãe. Não é você
Jesus não falou dele para eles, falou deles para Jesus. Ele não disse: eu não sou filho dela, eu não sou irmão deles. Não. Ele está dizendo: ei, se eles fossem mesmo, minha mãe e meus irmãos estariam aqui com a gente hoje. Se eles fossem, estaria comigo lado a lado, porque eles sabem porque eu vim à terra. Vocês que nem me conhecem estão aqui me ouvindo, mas eles estavam lá fora, preocupados com as datas festivas, preocupados com as coisas terrenas, mas vocês escolheram o melhor. Então entenda a palavra. Jesus não mandou você abandonar seus pais, sua mãe, não, nem seus irmãos, mas o que Deus tem na sua vida é na sua vida. O que Deus tem na vida deles é na vida deles. Você tem um propósito, você tem um chamado, e você precisa compreender isso. E ele diz mais em Mateus 12:47 ainda, não precisa ir lá, eu vou ler para vocês. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhes dera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? É como se ele estivesse perguntando: quem são? Vocês sabem? Porque vocês estão aqui. Eles que são meus irmãos, minha mãe, não era para estar aqui também? E por que não estão? Por que eles não fazem parte disso aqui? Se eles sabem muito mais do que vocês, porque eu vim de lá, porque eu sou filho dessa família, por que eles não estão aqui? E Jesus dá uma resposta tremenda: minha mãe, meus irmãos, minha irmã, é todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quando você se submete a cumprir a vontade de Deus, Jesus é seu irmão. Ele é seu irmão. Ó, que privilégio! Se ele é seu irmão, você é filho de Deus. Mas quando você está aqui, quando você é alguém que está dentro, não alguém que está fora, quando você é alguém que se preocupa com essa família, que família? A família na fé. Há amigos que é mais chegado que um irmão. Davi e Jonas não eram irmão de sangue, mas Jonas arriscou a sua própria vida para defender o seu amigo. Sabe por quê? Porque Davi fazia a vontade de Deus. Se tornaram irmãos, muito mais que um irmão. Enfrentou o pai que estava errado para defender Davi. Você é alguém capaz de enfrentar alguém da sua família que está falando mal da igreja? Você é capaz? Você é capaz de defender um irmão seu da igreja, que você sabe que é uma pessoa idônea, correta, por alguém que está na sua casa falando mal dessa pessoa? Ou você é alguém que se senta na mesa e concorda com a doutrina e com a cultura da sua família? A cultura da sua família, ela é uma cultura que está alinhada com o reino, ou é uma cultura terrena? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o grande e primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E depois ele fala o segundo: e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se você não cumpre o primeiro, você é mentiroso. Se você não honra a Deus acima de todas as coisas, você está mentindo. Vai ser sempre assim. Enquanto você não for como Jesus, exemplo,
Jesus, ele nunca abandonou a família. Ele ia fazer a obra e com o tempo voltava. Nunca abandonou, não. Mas ele não perdia tempo com as coisas que os seus irmãos falavam a ele. Ele tinha um objetivo e um propósito. E ele não se permitiu corromper aquilo para o qual Deus chamou, por causa da conversa dos seus irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus chamou foi ele, não foi os irmãos. Ei, eu não sei se você está entendendo. Deus chamou foi você, não foi seus irmãos. Deus chamou você para um compromisso, não foi seus irmãos. Você está assumindo esse compromisso? Ou você é alguém que larga a obra de Deus para agradar a sua família? Entenda, se você não permanecer no propósito, lá na frente, o que Jesus fez para pagar o preço, para salvar a humanidade, você não vai conseguir salvar a sua família. Você precisa ser alguém como Moisés, alguém como José, alguém como Jesus. Se você permanecer firme, lá na frente, a sua família vai ser salva. Mas se você quiser agradar a sua família, vai se perder você, a sua família e a sua casa. Porque não sou eu que digo isso, não sou eu. Mateus 22, vamos ler? O que é que diz? Eu não prego as minhas palavras, eu prego aquilo que está na Bíblia. Mateus 22, versículo 34. Vamos acompanhar. Coloca no monitor. Que diz assim: quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para o testar: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Ela fala que Deus está em primeiro lugar, a sua família, segundo lugar. É difícil, né, de compreender isso? É. Para quem diz que ama tanto a família, é complicado. Mas você já pensou se Jesus dá ouvido aos irmãos e deixa de cumprir a missão dele aqui na terra? Você não estaria aqui hoje. Vai ter momentos que você vai ter que confrontar, vai ter momentos que você vai ter que bater de frente. Sabe por quê? Porque se você não bater de frente, como eu disse, vai se perder você e sua família. Você quer isso para a sua família? Então seja alguém que vive princípio hoje. Seja alguém que eles vão até criticar, mas lá na frente eles vão agradecer. Não se preocupe. Deixa Deus cumprir na sua vida o propósito qual Ele tem. O diabo ele quer frustrar, e ele vai usar os da sua casa, os que estão ao seu redor, porque esses aí, se você não estiver ligado com o céu, vai conseguir. Ele não vai usar os de fora, não vai. Nós temos esse exemplo na casa de Jesus, na família de Jesus. Seria na sua que isso não iria acontecer? Lembre-se, Deus não chamou duas pessoas com o mesmo propósito. Cada um tem um propósito. Até no seu casamento, nos tornamos uma só carne, amém? Mas maridos, mulheres, vocês dois são intensos da mesma forma? Ou tem diferença? Um busca mais, outro busca menos.
Um tem fé de mais, outro tem fé de menos. É assim? É porque Deus chamou cada um com um propósito. Mas se você permanecer com seu propósito, vai ser salvo você e seu marido, seus filhos, a sua parentela, porque você entendeu porque Deus te chamou, porque você compreendeu porque que Deus te convocou. E você não ficou olhando para o outro que não quer cumprir, não quer fazer e parou, não. Ele pode até não fazer, ele pode até não cumprir, mas eu sei quem me chamou. Eu sei porque Deus me chamou. E eu preciso permanecer firme. Eu preciso me manter firme. Ainda, na mesma palavra que nós lemos, Mateus 12, não precisa ir lá, eu vou ler. Versículo 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Toda vez que você conhecer alguém idôneo, íntegro, que vive a palavra de verdade, pode abraçar e dizer: paz do Senhor, meu irmão. Porque ele faz a vontade de Deus, porque ele cumpre aquilo que está escrito. Eu sei o quanto você queria ter seus irmãos, seu pai, sua mãe, todo mundo congregando no mesmo lugar. Todos nós queríamos isso. Mas o mesmo propósito que Deus tem na minha vida não vai ter na dos meus irmãos. O mesmo propósito que Deus tem na sua vida não é na vida do seu pai, não é na vida da sua mãe. Por isso muitas das vezes você vai ser como Davi, o rejeitado, o que não foi nem convidado para estar na mesa. Mas o que Deus tem para você ninguém tira. Não é porque você não está na mesa que você perdeu o que Deus tem para a sua vida. É por você não estar na mesa que Deus te separou. Desde que você nem entendia o porquê Deus está fazendo isso. Não se sinta menor, rejeitado, não. Mas permaneça firme. Permaneça firme. Talvez você não teve um pai, uma mãe para lhe dar o carinho, o que você procurou um dia. Ei, mas entenda, o Senhor está falando: ei, todo aquele que faz a vontade de meu Pai é seu irmão, é sua mãe, é sua irmã. Você não está só. O Senhor nunca deixou os dele só. Nunca vimos a sua descendência desamparada. Nunca vimos. Você não está só. Só que você precisa ser alguém verdadeiro com seus irmãos que você congrega. Muitas das vezes você desvaloriza o de lá de fora e desvaloriza aqueles que pagam um preço pela sua vida. Desvaloriza aqueles que sacrificam pelas suas vidas. Porque você olha e diz: ah, mas não é meu sangue. Mas o próprio Jesus disse: se ele faz a vontade do meu Pai, é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe. Cuide, zele, ame de verdade. Lembre-se, Jesus não mandou você ter mágoa da sua família. Jesus não mandou você abandonar a sua família, não. Ele está explicando para você: ei, se você acha que não tem ninguém, olha um povo aqui que eu levantei na sua vida. Se você tem uma família que está firme no Senhor, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, você tem uma família. Você tem irmãos, tem irmã, tem mãe. Você tem um pai. Um pai que nunca te abandona. Mesmo você sendo infiel, ele permanece fiel.
Mesmo você sendo falho, Ele continua te amando. Nunca te abandonou. Só que há uma questão aqui. Muitas das vezes deixamos nos levar pelas nossas emoções e começamos a comemorar coisas que não agradam ao nosso Deus. Eu comemoro para agradar a minha parentela, com a desculpa de que eu estou indo ali para levar uma palavra. Será? Mas você levou essa palavra? Ou você levou a palavra? Realmente ele nasceu, foi nessa data mesmo. Quem você é na família? Você é um Davi que incomoda? O que é que você está fazendo aqui, Davi? Davi foi levar a comida dos irmãos. Já vem você se metendo. Mas quem resolveu o problema? Foi os irmãos ou foi o marmiteiro? Ele não chegou ali para massagear ego de ninguém. Ele chegou ali para mostrar que era o escolhido de Deus. Porque Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor. Davi não fala em nome dele. Mas quantos que estão ao seu redor que falam no nome dele próprio? E por isso que muitas das vezes nós não agradamos. Porque nós somos alguém que nos submetemos ao Senhor. Nos humilhamos ao Senhor todos os dias. Porque a palavra diz: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Nós não só lemos, não só ouvimos, nós praticamos. E isso vai incomodar algumas pessoas. Quantas das vezes você ouviu: você é o santão, só você vai se salvar. Amém, eu recebo. Eu quero me salvar mesmo. Se você não quer, problema seu, mas eu vou continuar sendo como Davi. Eu vou continuar sendo como Moisés. Você acha que Moisés não foi criticado? Ah lá, vem ele, ó. Vem lá, o filho da egípcia. Não sabendo que era o filho da egípcia que ia voltar, mandado por Deus para libertar eles. É assim. Hoje você é criticado, caluniado. Amanhã é você que vai voltar para libertar a sua família da escravidão. Porque um dia você esteve lá na escravidão, como eu tive lá. Mas o Senhor abriu os nossos olhos. Mas quem é você hoje? Você é alguém que ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Ou você ama primeiro ao seu próximo? Você inverteu os mandamentos? Ou você cumpre de forma correta? Primeiro Deus. Porque se Deus não estiver na sua parentela, na sua família, ninguém fica de pé. Então se você estiver em Deus intercedendo, se você estiver em Deus cumprindo o teu propósito, se preocupa não que Deus vai guardar. Se preocupa não que lá na frente todo mundo vai reconhecer: realmente era Davi, realmente era Moisés. Quem ele pensa que é? Deus só fala com ele? Lembra Miriam e Arão? Deus só fala com ele? Deus fala com a gente também. Não temos chamados igual. Se você está aqui hoje, é porque o seu chamado é diferente do seu irmão, do da sua mãe, do seu pai. É diferente. Entenda isso. Você é alguém alinhado com o céu? Não se preocupe com mais nada. Você faz a vontade de Deus? Não se preocupa com mais nada. Aquele que manda, garante. Aquele que te mandou, garante. Ser forte e corajoso, Josué. Tem de bom ânimo. Não te mandei eu. Esforça-te. Esforça-te. Toda vez que você estiver agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, é assim mesmo. O inimigo vai se levantar de alguma forma para tentar frustrar o seu chamado, interromper o propósito na sua vida. Você não pode se permitir. Você tem que dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para sentar na mesa e falar a verdade,
parar de massagear ego do povo, porque eu estou vendo o meu povo indo para o inferno, e eu estou massageando o ego, dizendo: vai mesmo, vá por aí mesmo. Não! Jesus não fez isso com a sua própria família. Ele disse: eu vou parar aqui. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Se eles fossem mesmo, estaria aqui. No dia que eles estiverem aqui, aí pronto, agora é. Enquanto eles não estiverem aqui, não vou parar a obra. A obra não pode parar por causa de ninguém. Você tem que permanecer, continuar. Quem quiser, venha. Eles são, manda entrar e vir participar. Manda fazer a vontade de meu Pai. Assim verdadeiramente serão minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, somente quando fizer a vontade de meu Pai. Somente. Os irmãos de José faziam a vontade do Pai? Não do Pai do céu, né? Como é que pega o próprio irmão, espanca, tenta matar, vende como escravo? Mas Deus é tão lindo, que tinha um propósito em tudo aquilo. Até as suas perseguições é Deus que está permitindo. Até os levantes contra a sua vida é Deus que está permitindo. Para saber se você é alguém que tem capacidade para ser referência, como esses homens que foram citados, para lá na frente Deus usar a sua vida e salvar a sua casa, salvar a sua parentela. Mas você é alguém que suporta isso? Não importa o que vão falar, você vai permanecer firme? Você vai permanecer alinhado? Você entendeu o seu chamado? Você entendeu que Deus tem um propósito para a sua vida? Ou você é alguém que ainda está na dúvida? Ou você é alguém que cede para agradar alguém aqui na terra? Importa que eu agrade a Deus e não a homem. Olha o quanto a humanidade já fez para com o nosso Deus, o quanto decepcionou, e vocês não olham para isso? Você quer que Deus fique a vida toda só passando a mão na cabeça? Foram homens como esses, que não mediram os esforços nem palavras para corrigir as pessoas, que trouxe libertação para o povo. Você vai ser quem? Alguém que vai trazer libertação para a sua parentela? Ou você vai ser alguém que aqui é um e lá na sua parentela você é outro? Se você decidiu amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, corrija o seu próximo, porque assim você está amando o seu próximo. Fale a verdade, não fale a mentira, fale a verdade. Como nós vamos ler aqui agora, Lucas 14, vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler. Chega lá, você não fala, você abre a Bíblia e mostra aqui, não foi eu que escrevi não, viu? Lucas 14, versículo 25. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até aí. Não são as minhas palavras, são as palavras de Jesus. Entenda mais uma vez, Ele não está mandando você deixar, Ele está dizendo: se não faz a vontade de meu Pai, não é seu irmão, não é sua mãe, você até é deles, mas eles não é seu, eles não querem o seu bem, mas você não pode deixar de querer o bem deles. A palavra diz muito mais: se você não nega a sua própria vida,
Você não é digno de servir ao Senhor. Se você não nega o seu próprio eu, você não é digno de servir ao Senhor. Você sabe qual é deixar que Deus está falando aqui através de Jesus? Lembra de Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Por quê? Porque a parentela não agradava a Deus. Não agradava a Deus. Mas se Abraão não sai de lá, como estaríamos hoje? Isaac e Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o nosso Deus, como seria? Não vou não, para não magoar. Não vou abandonar meus pais. O mandamento diz que você tem que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Só que as pregações que vieram se prolongando, começou a mudar. Quem de verdade é Deus, Jesus, começou a mudar. Para quê? Para satisfazer só a você. E Deus fica como? E o Senhor fica como? Aquele que deu a maior prova de amor. A palavra do Senhor diz que poderá uma mãe que gerou durante 9 meses abandonar o seu filho? Sim. Mas o Senhor diz o quê? Mas eu todavia não te abandonarei. Tem várias mães que amam de verdade, cuida dela. Mas o Senhor deu uma comparação que ainda assim existe mães que abandonam o filho, mas eu nunca abandono, Deus falou. E nem assim você é capaz de amar Deus acima de todas as coisas? Mesmo Ele entregando o seu único filho para morrer no seu lugar, você ainda não é capaz? É questão de entender o seu chamado e o seu propósito, e que você precisa se permitir ser um instrumento de Deus no meio da sua parentela. Enquanto você não falar a verdade, enquanto você ficar a vida toda passando a mão na cabecinha, dizendo que você é o amor para agradar as pessoas, e não faz o que Deus manda, você nunca vai conseguir salvar a sua parentela. Eu poderia mudar, dizer, não, se eu quero isso, eu vou falar isso para o povo, numa noite como essa. Está todo mundo querendo se reunir com a sua parentela, né? Mas Deus sabe, porque Ele falou com o apóstolo para mim trazer essa palavra. Deus sabe de todas as coisas. Se você quer de verdade ver um dia a sua parentela nos caminhos do Senhor, fala a verdade. Não esconda não. Doa o que doer, tem que falar a verdade. Não podemos esconder. Estamos lendo, está aqui. Você quer revelação maior do que essa? Está aqui, foi o próprio Jesus que falou essas palavras. Você quer mais o quê? Cadê os que diz, não, comemora o Natal, isso é besteira. E essa palavra? Então essa palavra não existe? É mentira? Tem mais. Mateus, capítulo 10. Vamos ler. Porque depois, aquele que mandou garante. Mateus 10. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Mateus 10. Deixa eu ir para Mateus, que eu estava em Marcos. 10:34.
Todos acharam? Mateus 10, 34. Jesus está falando: não penses que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, achará. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não tínhamos mais jeito. Estávamos perdidos. Não tínhamos mais jeito. Quando você entender que você diante de Deus, você não é nada, você vai compreender essas palavras. Não tínhamos mais jeito. Jesus chegou, resolveu a situação, pagou a minha e a sua conta. É como um banco que chegou na sua empresa falida e disse: eu vou te emprestar aqui o valor para você pagar o débito da sua empresa e você voltar a funcionar. Beleza, beleza. Você, em vez de pagar o empréstimo naquele banco, você vai pagar no outro banco. Quem morreu por você não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seus irmãos. Quem morreu por você foi Jesus. Quem pagou a sua conta foi Jesus. Você não pode pagar a conta do seu pai, de sua mãe, de seu irmão, não. Quem paga é Jesus. Então apresente para eles, não você, mas Jesus. Jesus disse: ei, não pense você que eu vim trazer paz a quem não quer viver segundo a minha vontade. Quem quer viver da sua forma, eu vim trazer divisão, sim. Se você não quer me agradar, fica de fora, como minha mãe e meus irmãos. Mas se você decidiu fazer a vontade do meu pai, venha. O Senhor não rejeita ninguém, mas ninguém pode permanecer dentro da mesma forma que veio de lá de fora. Você precisa ser transformado, mudado. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu já tinha mais ou menos 8 anos no evangelho. Pregava em presídio, entregava sopa, fazia culto em casa, parecia bombril, mil utilidade. Mas quando eu cheguei aqui, eu ouvi as palavras que eu nunca tinha ouvido de ninguém, o que eu precisava ouvir. Você é alguém frustrado, que fez um bocado de merda lá fora e agora quer tapar com seus benefícios, dando sopa, indo para o presídio. Conserta a tua casa primeiro. Você bota a comida dentro de casa e acha que isso é suficiente. Seja um sacerdote, fala o que tem que falar, corrige a sua família. Mas para você corrigir alguém, primeiro você tem que ser. E eu entendi. Por isso que tem muitos da sua parentela ao seu redor, que também congregam em outro lugar, mas diz que você é o santão, diz que só você vai se salvar. Precisamos ouvir essas coisas. Precisamos ouvir. Nós somos tão tirados como bestas, que hoje um casal me ligou, que estavam em Gandu, com 3 filhos e não tinha nem o que comer. Foram para um trabalho, chegou lá, não foi nada do que falaram. E precisava de R$600 para voltar e comer na estrada que não tinha nada. E a gente foi tanto enganado que eu disse: Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu procurei saber, eu digo: vem cá, vocês começaram a conhecer Deus aonde? Ah, na igreja assim, assim, assim. Quantos anos? 8 anos. Se batizou, casou. Tem alguma coisa errada. Vocês só andam dessa forma. Vai para um lugar, vai para outro, nada dá certo. Não é o lugar, é vocês.
No dia que vocês tomarem vergonha na cara. Aí eu perguntei: 8 anos, vocês leram a Bíblia quantas vezes? Nenhuma. Mas como? É porque lá era mais rodar e mistério. Eu disse: essa merda de hoje, essas pregações de hoje, está destruindo a humanidade. Porque acabou os homens que falam a verdade. Parece que só tem nas Salva-Nações, que não tem medo de falar e sustentar. Você sabe por que os outros não falam? Porque não vivem. E aí sabe que vai ser cobrado. São poucos que têm coragem de desafiar, porque sabemos que nós somos em Deus. Não temos nada a esconder. Por isso que falamos a verdade. Outro dia um saiu e deixou uma mensagem lá, disse que o altar não é lugar de afrontar as pessoas, não. Não. Deixa fazer das Salva-Nações o que estão fazendo nas outras, que aí todo mundo vai gostar. Ninguém gosta de uma igreja errada. Todo mundo quer uma igreja séria. Se é uma igreja séria, todo mundo vai ter que ouvir a verdade. Precisamos nos levantar nesses últimos dias para resgatar a igreja de Cristo, trazer de volta a essência que as pessoas respeitavam, que as pessoas tinham temor quando entravam na casa do Senhor. E para isso o Senhor levantou Moisés, José, Davi, que estão aqui nessa noite. Não se preocupe com a sua parentela, não. Se você faz a vontade de Pai, do Senhor, do céu e da terra, não se preocupe não. Ele está cuidando lá também. Sai, Abraão, sai daí. Porque se você ficar aí, você nunca vai cumprir o propósito. Sai desse meio. Se eles não querem entender, se eles não querem se submeter, sai desse meio. Mas ligue de vez em quando. Se aí, tá tudo bem? Estou aqui cumprindo, viu? Quando quiser cumprir, estou aqui. Falei tudo o que precisava falar para eles. Depois eu tentei não mandar, mas não teve jeito. Não vivemos mais nós. Cristo quem vive em nós. Ainda disse assim: quando eu chegar aí eu vou passar o culto da virada com você. O culto de quê, rapaz? Você tem que tomar vergonha e procurar dizer assim: eu vou congregar aí, porque eu conheço a sua história. Eu sei o que Deus fez na sua vida, pastor Júnior. Então eu quero ser alguém como o senhor, referência. Não é o que o povo diz. Quero passar o culto da virada. O povo está atrás de emoção, de momentos. O Senhor chamou para que a gente persevere até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é o que vem só no culto do Natal e no culto da virada, não. É o que está aqui todos os dias, guerreando, defendendo, vivendo os princípios. É com essas pessoas que o Senhor conta. São com esses, para que a igreja do Senhor permaneça de pé, as portas abertas. Mas quem é você hoje? É alguém que entendeu o seu chamado? É alguém que compreendeu que o Senhor tem um propósito na sua vida? Deus quer salvar outras vidas através da sua vida. Você entendeu isso? Se você entendeu isso, fica de pé, glorificando ao Senhor. Não é a mim, é o Senhor. Feche seus olhos. Comece a refletir os momentos que você esteve com alguém da sua família e você se acovardou de falar aquilo que era verdade na palavra. Não é para desfazer, não é para afrontar ninguém, mas quem ama de verdade aprende a falar aquilo que é necessário para as pessoas, porque as pessoas estão morrendo, definhando aí fora, e você fica com medo de falar a verdade para não magoar. Você magoa hoje, mas amanhã você vai salvar. Então fala o que tem que se falar. Mostra para as pessoas que é possível viver uma vida digna diante do Senhor, que é possível passar o ano todo se submetendo ao Senhor.
para chegar um dia e você vê toda a sua família junto com você, adorando ao Senhor, entendendo que o Senhor está acima de todas as coisas nas nossas vidas, que quando nós temos o Senhor no centro da nossa família, da nossa parentela, tudo está resolvido. É isso que nós precisamos, se firmar de verdade e fazer a vontade do nosso Deus. Eu não sei com quem você está aqui hoje, com quem você veio, mas eu queria pedir para que os homens procura alguém, a outro homem, dá um abraço nele. Mulher, procura outra mulher, dá um abraço nela nessa noite. Nós somos todos irmãos, porque cumprimos a vontade de Deus. Libera uma palavra na vida dele, na vida dela. Libera uma palavra verdadeira. Nós somos uma família, porque o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário foi o que nos alcançou. Jesus disse: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe. Saia do seu lugar, abrace mais de um. Viemos aqui porque reconhecemos que o Senhor é soberano. Viemos aqui porque reconhecemos que Ele é poderoso, que foi Ele que mudou o nosso caráter, foi Ele que transformou as nossas vidas. Precisamos ser assim todas as noites, no culto do Senhor. Somos uma família. Precisamos jogar fora as nossas mágoas com os nossos irmãos na fé. Se tem algo para dizer a ele, fala. Aproveita essa oportunidade. Conserta a tua falha com teu irmão. Oh Jesus, Tu és santo, Tu és santo, Jesus, Tu és poderoso. Nós não comemoramos um dia do Teu nascimento, nós comemoramos o dia da Tua ressurreição, porque todos os domingos estamos aqui, porque foi ao domingo que o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor vive eternamente, o Senhor vive para sempre. Por isso é motivo de nos alegrarmos no Senhor. Obrigado por abrir a nossa mente. Obrigado porque mesmo não agradando a muitos, mas a Tua palavra diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos nada diante do Senhor. O que seríamos de nós se não fosse a Tua palavra, Jesus? Nós Te amamos, nós Te adoramos, Jesus. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado por cada vida que veio nessa noite. Talvez essas vidas queriam ouvir uma palavra de aconchego, mas o Senhor sabe do que elas precisam ouvir nessa noite. Os corações feridos nessa noite foram abertos para tirar as feridas, e agora o Senhor está fechando e passando um bálsamo e fazendo eles entender que nós somos embaixadores do Senhor nessa terra, e nós precisamos cumprir o nosso papel. E nós precisamos cumprir o nosso papel, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, e nós vamos todos os dias nos permitir ser um instrumento em Tuas mãos. Se preciso for, Jesus, morreremos por Ti, mas não abriremos mão da Tua palavra, não abriremos mão do Teu Evangelho.